Boa noite, bem-vindos ao Gerando Conteúdo. Para quem ainda não nos conhece, quem entrou agora na nossa página, normalmente a gente bate papo sobre os mais diversos assuntos que envolvam saúde e bem-estar através de mini lives. Então, toda semana, quem nos acompanha por aqui pode ficar atento às nossas postagens e a gente tenta sempre atualizar do assunto que a gente vai conversar na semana, o horário e o dia certinho. Hoje a gente vai falar sobre obesidade, exatamente sobre a questão medicamentosa no tratamento da obesidade. É uma doença crônica que afeta muitos brasileiros e não brasileiros também, né? Todo mundo. A gente sabe que é uma principal responsável por grande parte de outras doenças que são associadas à obesidade ou que vêm junto com essa questão. Então, a gente vai poder entender um pouquinho do tratamento medicamentoso quando a gente fala em obesidade. A doutora Cristina já entrou por aqui. Vamos convidá-la. Já acenou aqui pra gente. Fique à vontade para enviar algum questionamento, alguma pergunta que tiverem. A gente vai ter um prazer em responder aqui ao vivo também. Disse que está super à nossa disposição hoje. Então, a gente vai poder tirar todas as nossas dúvidas sobre essa questão. Olá, Oi, tudo bem? tudo bom? Boa noite, como estás? Tudo bem, graças a Tudo Deus. bom? Doctor, me ouve bem? Tá tudo certinho? Tudo certinho. Meu tripé que hoje ele tá meio trêmulo aqui, porque eu tô arrumando ele. Não tem problema. Ai, ai. Direitinho. Então tá. Deixa eu botar mais um apoio aqui. E aí, então é março, né? Dia da mulher e teve o dia da obesidade também, por isso que a gente se inspirou, né, Aline? Isso, eu deixei para comentar isso quando tu entrasse. Essa semana Aham. foi dia 4, né, doutora? Isso, Dia Mundial, ele mudou, né, de data, ele era em novembro, e aí agora a gente está com ele em março. Então eu quis também pontuar essas questões contigo, porque é bem agora a gente vai sempre comemorar em março, né? Então, Tentar conscientizar um pouquinho também, né, doutora? Deixar lá é, um pouquinho, tem um é um, pouquinho de é um, atenção, né? é um tema sempre polêmico, né? A gente sempre fala que ele é um pouquinho polêmico, então, mas eu me sinto bem Ó, à vontade para falar sobre ele. fique à vontade, mas sem polêmicas aqui no Gerando Conteúdo. A gente vai tentar ao máximo responder as perguntas. Com Bom, eu certeza. vou começar te apresentando, então, doutora Cristina Schreiber, endocrinologista e metabologista aqui em Floripa. Doutora, Isso. bem-vinda de novo ao Gerando Conteúdo. Nós tivemos uma Imagina. participação no ano passado que foi muito legal. E Verdade, hoje foi bem bom. vou falar sobre obesidade. Isso. Me diz um Exato. negocinho. Esse diagnóstico da obesidade, ele é Uhum. muito comum? Sim, cada vez mais comum, cada vez mais nas faixas etárias mais jovens e também nas mais. Todas as faixas etárias, mas também nos idosos, né? Então antes a gente não tinha isso, assim. E principalmente nos mais jovens, a gente vê cada vez mais as crianças já com obesidade. A pandemia demonstrou isso também, que a obesidade aumentou bastante, né, na pandemia. A gente viu nos ambulatórios, lá no hospital universitário, no hospital privado, no consultório privado também. E é uma grande preocupação, né? Porque ou a gente faz alguma coisa e todos nos tornamos, né, informantes nessa área, assim, ou não militantes, mas de alguma forma atuantes nessa área, ou a gente vai continuar tendo essa pandemia, né? E junto com o Covid se agravou porque o indivíduo com obesidade, ele é um indivíduo já mais inflamado, né? Um tecido adiposo, ele secreta mais de 10 proteínas inflamatórias. Então, quando você dosa, às vezes, a PCR... Não, a gente não faz de rotina, mas o PCR, por exemplo, ultrassensível, que é o marcador de inflamação, os pacientes, geralmente, eles têm já uma PCR aumentada mesmo, né? Assim, basal. Então, mesmo sem outras inflamações, enfim. Bom, Então, o foco da nossa live hoje é tentar entender um pouquinho o tratamento medicamentoso, mas eu te pergunto, isso. existe o tratamento não medicamentoso para o paciente que foi diagnosticado, que está com essa, que está Sem dúvida. obeso? Aham.
O medicamento, ou, na verdade, o medicamento é um dos pilares, né? A gente sempre fala que são 4 pilares, assim, tratamento medicamentoso, nutricional, psicológico, às vezes psiquiátrico também, endocrinológico e com educador físico. Então, até dá mais do que quatro pilares, né? Dependendo da situação, a gente precisa de uma equipe um pouquinho maior. Como é por que isso, né? Por que é essa patologia, né? É importante definir isso também. A Organização Mundial de Saúde já define como patologia há bastante tempo. E por que ela é tão complexa e precisa de uma equipe multiprofissional? Porque é importante saber que precisa saber da termogênese do indivíduo, que já começa, né? Se a gente a gente já falou isso, né? Se é um Gol econômico ou uma caminhonete a diesel desde pequenininho, né? Ou, às vezes tem um pouquinho mais dificuldade nessa parte por conta da genética, da parte psicológica, porque todos nós nos gratificamos de alguma forma, né? Ou seja com comida, seja com álcool, seja com algum recurso que a gente tem, e a comida, ela é um dos principais e mais rápidos recursos assim de gratificação. A atividade física, que está decaindo bastante. Eu lembro que há 2 ou 3 anos atrás teve uma discussão no Brasil inteiro sobre isso, queriam suspender as aulas de educação física, imagina que absurdo. Daí toda a sociedade endócrina, a ABESO e várias outras sociedades médicas, pediatria, foram contra isso, né? O educador físico ele tem um papel fundamental na vida da criança. E aí a parte de hormônios que podem sim influenciar, né? Seja na andropausa, na menopausa, nas gravidezes, ou numa alteração muito mais rara, como uma síndrome de Cushing, a gente vê muito pouco, mas no hipotiroidismo também, às vezes está descompensado, a mulher tem um ganho de peso. Então, tudo isso, mais o hábito alimentar, que ele é crucial, né? Assim, no sentido de que a gente é criado desde pequeno com hábito. Então, veja que complexidade que envolve a obesidade. Infelizmente, né? Não dá para a gente escolher só um desse. O banco sempre vai cair. Então, o banco, né, da saúde, ele, né, nesse caso, ele tem que estar com todos os pezinhos apoiados. Quando o paciente tem um transtorno, seja de ansiedade, depressão, compulsão alimentar, ou seja, não é só um traço, né? A gente tem que dividir isso, assim. Quando ele já tem um transtorno psiquiátrico, aí o endocrinologista, ou o psicólogo, ou até o nutricionista, quem que vê isso, né? Primeiro, quem na equipe vê, vai avisar e vai encaminhar para um psiquiatra, né? Então, às vezes, a gente também precisa do psiquiatra ajudando. A nossa equipe do HU, ela é assim, formada dessa forma, e todas as equipes, por exemplo, de bariátrica, têm essa conformação por isso também, né? E lembrar também que o tratamento cirúrgico também é uma opção, né? Sempre é uma opção, desde que você tenha feito o que é recomendado na literatura, que é de 8 meses a 2 anos de preparo para essa cirurgia, né? Então, de tratamento, na verdade. E não tenha conseguido, enfim. Então, importante também lembrar da cirurgia bariátrica, que ela é um potente, uma ferramenta potente para manutenção de peso, né? Muito se ouve, né, doutora? Tem um preconceito muito grande em cima da população que é obesa. Muitos a gente escuta, às vezes, umas barbaridades, né? É porque Uhum. quer, porque não se Sim. ajuda. E a gente, né, entende que esses pilares, às vezes, é difícil do paciente enxergar, mensurar. Então, aquele Uhum. acompanhamento médico é ideal. Doutora, por que que tem tanto preconceito em cima do tratamento medicamentoso para obesidade? Olha, isso vem desde a década de 70, né? Um pouco antes até com as anfetaminas, porque essa classe de drogas, que foi a primeira classe que a gente utilizou para tratamento de obesidade, inclusive apesar da minha idade e também por conta da minha idade, nós utilizávamos muito, né, na minha época de residência. Então a gente tinha que tomar muito cuidado, porque ela pode causar adição, né? Ela pode causar, a pessoa pode se tornar viciada em anfetaminas porque é um psicoestimulante. Então, desde aquela época a gente fazia uma seleção do paciente que podia usar. E por que então, naquela época, desde aquela época tinha muito preconceito, porque muitas pessoas se tornavam adictas, muitas pessoas não conseguiam mais parar de usar a anfetamina,
E também porque nessa época ficaram muito famosas vários tipos de dietas, sabe? Dietas muito restritas e dietas esquisitas, assim, dieta de líquido, foi começo desse tipo de dieta, assim, então na década de 70. Então toda a obesidade, ela vem com esse monte de estereótipos, na verdade, né? E também essa questão de ser ligada a um defeito de caráter, né? A gente já falou isso na outra live, que é uma questão que não tem absolutamente nada a ver com isso, né? E infelizmente ela é relacionada também a isso. Então as pessoas acham que, por exemplo, tem um trabalho bem interessante que até foi publicado no Lancet, que assim, eles fizeram uma pesquisa entre diabéticos e obesos. 98% dos pacientes diagnosticados com diabetes eram tratados com medicações para diabetes. E só 2% dos obesos eram tratados com medicação para obesidade. Denotando o quê? Que até na classe médica, né, existe muito preconceito com o tratamento de obesidade. É tido como algo assim, mais relacionado à estética, né? E não tem. A obesidade ela leva a várias comorbidades, a várias patologias, né? AVC, câncer. E agora com o Covid a gente tem ficado bem mais preocupado, porque a gente percebe diferença no prognóstico dos pacientes que já chegam no quadro grave, que estão obesos, né? Os colegas que estão na linha de frente têm trabalhos também que já mostraram isso, né? Maior complicação desses pacientes, complicações mais graves, né? Então, enfim, o preconceito é histórico e vem, sabe? Mesmo que tenhamos passado por uma grande evolução, né? A gente tem depois Orlistat, nós temos depois sibutramina, né? Uma medicação diferente, apesar de ter uma semelhança molecular com as anfetaminas, mas é diferente. Nós temos depois os análogos de GLP-1 e mesmo assim as pessoas, eu vejo assim que alguns pacientes me falam assim, eu nem vou contar para ninguém que eu estou tratando. Aí eu comento, não, faz de conta que tu tá se tratando para dislipidemia, então. Deixa de. Não, Né, doutor? não precisa ficar falando que você está tratando para obesidade, porque existe isso, você não vai conseguir, ou você vai ficar viciado para isso e não vai conseguir sair, como se fosse algo assim. Por isso que eu te falo que vem muito da época das anfetaminas, né? A gente Doutora, percebe esse preconceito mesmo. a gente está avançando quando a gente pensa em novos medicamentos ou a gente ainda está parado no tempo? Não, a gente avançou bastante, né? Desde 2000 para cá, com os análogos de LP1, a gente avançou bastante, né? Em 2008, a gente teve a liberação do primeiro, que não foi liberado para obesidade, foi liberado para diabetes. E nós, como, assim, eu digo nós, assim, os titulados, né? Os médicos endocrinologistas titulados, nós esperamos bastante dessa classe primeiro, usamos bastante com diabetes, para depois fazer uso off-label para obesidade, né? E que se mostrou uma medicação muito segura. Hoje ela é liberada para adolescentes, por exemplo, né? Para pré-adolescentes, adolescentes, para obesidade também, enfim. E isso é importante para a gente, porque a gente pode ter esse armamentário, ele tem poucos efeitos colaterais, né, os principais efeitos colaterais são náusea e constipação, e principalmente não alterar o humor, né? A gente tem essa questão com a sibutramina, então muitos pacientes a gente não pode utilizar a sibutramina porque pode alterar o humor. Então a mudança que foi feita, assim, uma molécula que ela é uma proteína análoga, né, de uma molécula que temos, então, e também que gera saciedade, isso foi um avanço considerável. Doutora, e todos esses tratamentos medicamentosos, eles são eficazes ou é aquele famoso depende? Depende com certeza. Tem uma coisa que a gente chama de farmacogenômica, né? Que é a interação entre o seu genoma e a medicação. Isso a gente sempre vê bastante em psiquiatria também, né? Isso já é bem estudado em psiquiatria. Na nossa área também, né? Em diabetes, por exemplo, a gente tem isso bem descrito, genótipos que alguns medicamentos são mais eficazes do que outro. Então, na obesidade não é diferente. Só que a gente não pede uma análise genética né? Isso não é uma realidade, é uma coisa de pesquisa, é o que eu estou falando, e a gente acaba testando mesmo, né? A gente vai por teste, e principalmente, né, quando a gente vai individualizar, a gente vê todo. Aí é que está a questão da anamnese. A gente vai ter que conversar muito com esse paciente, né? E passa de tudo
né? Desde o hábito, desde níveis de ansiedade, observar se ele tem depressão ou não, se é portador de enxaqueca ou não, se ele é portador de uma outra doença crônica. Então, uma anamnese, até às vezes eu peço desculpa para o paciente e falo assim, as, as primeiras consultas são um pouquinho longas, porque assim, a gente não tem como assim, não perguntar a rotina, por exemplo, ou o tipo de trabalho, né? Tem medicações que não são desenhadas para obesidade, que a gente acaba utilizando, né? E que estão no armamentário do endocrinologista, geralmente compartilhando com o psiquiatra, né? A gente tem sempre esse apoio e esse caminhar junto, assim, como, por exemplo, topiramato ou bupropiona, né? Até fluoxetina, às vezes, dependendo do caso, mas sempre com essa parceria, né? Por que eu falei isso? Porque, assim, às vezes o paciente vai... O que ele precisava mesmo era outro tratamento, que no final o efeito colateral do tratamento vai ser emagrecimento, né? Mas ele precisava de um tratamento que fosse para duas condições que ele tem, a obesidade e outra condição. Então, por isso que é tudo muito delicado, né? A gente não tem, assim, uma prescrição para todo mundo igual, né? Então... algumas medicações a gente precisa ter muito cuidado. A Rita Daí falou é sobre Orlistat. É isso, eu sempre comento, Rita, que a gente tem que usar em casa. Na pandemia foi ótimo para testar o Orlistat em casa com os pacientes, porque o Orlistat, para quem não sabe, né, ele inibe lá uma enzima e ele diminui, né, a absorção de gordura. Só que essa gordura vai, 50%, vamos dizer assim, mais ou menos, da gordura de um bife de carne vermelha vai pelas fezes. E aí torna essas fezes, às vezes, líquidas. E às vezes a paciente não sente, ou o paciente não sente. Então o médico explica tudo isso muito direitinho para que não haja nenhuma surpresa, porque é importante primeiro testar várias vezes assim na sua própria casa para não ter nenhum tipo de surpresa. A maioria não me reclama depois que eu peço para fazer esse test drive em casa, né? Mas eu ia te porque comentar. já tem situações assim terríveis que me contam sobre Orlistat. Então, é uma medicação boa, né? No Brasil não tão famosa, porque eu sempre brinco, aqui o nosso problema não é ovo frito e bacon de manhã, não é também excesso de sorvete, como é na América, né? Mas lá é muito mais frequente a gordura em excesso, mas a gente utiliza sim, utiliza o Orlistat, principalmente porque ele não tem efeito, de novo, no sistema nervoso central. Tem pacientes que queixam muito de constipação e até mudar o hábito intestinal, ele é um auxiliar, né? Doutor, por isso que é importante quando a gente fala em individualização do tratamento, eu ia te questionar antes se era imprescindível ou necessário fazer essa individualização. Mas agora, com tudo isso que tu nos comentou, inclusive fazendo esse acompanhamento do paciente no exemplo do medicamento que tu nos comentou agora, é totalmente imprescindível. Cada um vai ter o seu Sim, tratamento, não é o que o claro. amiguinho está fazendo que vai servir para mim também. Não. Isso pode trazer várias complicações, né? Tem pacientes que têm síndrome do colo irritável, por exemplo, a gente não pode usar o Orlistat. Então, isso tudo é questionado na anamnese, que ela acaba sendo as primeiras sendo bem extensas, assim, né? E medicação é isso mesmo, né? Qualquer especialidade, acho que é esse o caminho, a individualização e atenção aos detalhes de cada paciente. A gente sabe que há uma diferença entre as medicações, né, em perda de peso, né? Algumas são mais potentes, outras menos potentes, umas prometem mais perda de peso, mas a gente vê casos fora de curva, né? Pacientes que perdem muito peso com uma medicação que outra pessoa vai perder 3 quilos. E é essa diferença que a gente comentou da farmacogenômica, né? Diferença de gênero também, de mulher e homem, né? Então, é isso, né, que faz, para mim, da medicina, o desafio, né? E para o paciente, acho que é cada vez melhor que tenha opções, né? Doutora Raquel perguntou aqui, quem fez bariátrica pode tomar? Acho que nós estávamos falando do Orlistat. Em geral, doutor, é uma opção? O Orlistat fica um pouco mais complicado, assim, porque o trânsito ele já é um pouco mais rápido, né, na bariátrica. De qualquer forma, a gente tem que ver qual é o tipo de técnica operatória que foi realizada. Às vezes o sleeve, que é uma outra técnica, sim, a gente pode usar o Orlistat. Então, depende de cada caso de novo, né? Nada impede que
possa ser testado, porque, né, isso com o médico, é óbvio, porque cada paciente é um caso mesmo, assim. O próprio paciente já vai saber como é que é seu ritmo intestinal e vai dar algumas dicas também, né? Doutora, depois que começa a tratar, é para sempre o tratamento? A gente trata hoje a obesidade como doença crônica. Então, assim, isso não é coisa minha, né? Não é uma opinião minha, é bem estabelecido já. Então, sim, é para sempre. Por que eu falo que é para sempre? Se a gente largar tudo, ou seja, a gente largar o nosso aprendizado em nutrição, largar a medicação de uma hora para outra, isso é um mito, né? Todo paciente chegar, tá, mas se eu largar de uma hora para outra eu vou engordar. Depende de quantas coisas a gente já conseguiu intervir, né? Por exemplo, não, mas eu já consegui intervir no meu hábito, já estou fazendo bastante atividade física, eu mudei completamente isso, completamente aquilo, estou dormindo melhor, a gente não fala muito do sono, né? Mas o sono, ele tem uma importância absurda, assim, na relação da obesidade, né? Não se sabe exatamente tem várias causas, mas por exemplo, a apneia de origem central e problemas com insônia, ansiedade, enfim, podem sim aumentar principalmente gordura abdominal, né? Então, mas que eu me perdi? Qual foi a pergunta? Agora me perdi. Do tempo do tratamento, ser para Ah, sempre. sim. E aí, então, a gente crê, não só crê, como tem certeza que é para sempre, sim. Como que vai ser para sempre? Agora, com a medicação, às vezes não, porque uma que pode ter essa questão do efeito colateral. Eu gostaria de continuar, mas uma dose mais baixa, a gente pode fazer isso, né? Consegue manter uma dose mais baixa de manutenção. Outra questão por exemplo, as medicações atuais e também sibutramina, outras medicações, elas têm estudo de longo prazo, né? São estudos de 4, de 6 anos. Então, a gente tem a segurança de manter esse paciente nesse tempo, por exemplo, tratando com certeza, porque foram os trials que liberaram as medicações, né? Sibutramina não, mas foi feito depois os trials com esse tempo de duração, que não demonstrou, vamos dizer assim, efeito colateral proeminente, assim, que fizesse um efeito colateral acumulativo, né? Que é o que a gente está falando. Então, ela é liberada por uso de maior tempo. Então, Tá. sim, é doença crônica, ela tem que ficar sob vigilância. Não tem jeito, porque se for uma questão mais de hábito ou mais da psicologia, se ele deixa a terapia ou né, é bom que o paciente não se dê alta, né? Que o profissional converse com ele sobre essa alta, como é que ela vai ser? Vai ser supervisionada, ou seja, a cada 15, a cada um mês ele volta lá, porque essa alta dada pela pessoa, assim, acaba fazendo reganho. E aí tem um efeito sanfona. E aí a pessoa fica muito frustrada de tratar a obesidade, entendeu? Porque não mantém um técnico. Eu sempre falo, não precisa ser o endócrino, assim, eu sempre dou muito essa liberdade, assim, nossa, tu achasse uma nutricionista que né, deu certo, bom, vem aqui a cada 6 meses, mas mantém com ela, assim, a cada 4, enfim, vai tendo uns controladores externos, que é o que vai fazer o sucesso ao longo prazo, até que aquilo entre de uma forma mais tranquila né, e a gente consiga ir, daqui a pouco tá natural, mas demora um tempo, né, é todo um aprendizado, assim, então não dá para a pessoa dar alta. Outra coisa que eu queria falar é Uhum. sobre metabolismo, né? Então, as pessoas me falam, tá, Cris, mas então é só mudar de hábito. Não, cada vez mais se estuda quão complexo é essa coisa da metabologia, né? E aí a gente não entende mesmo por que algumas famílias têm um metabolismo mais baixo e concorrem com obesidade, assim, desde a infância. Então, né, são programações genéticas, polimorfismos genéticos, ou seja, conjunto de genes naquela família que tem esse andar da carruagem e vai ser uma batalha para a vida toda. Mais uma batalha que está cada vez mais, isso que a esperança é essa, com mais ferramentas, né? A gente tem muito mais ferramentas, mais medicações, mais tratamentos muito bons, assim, completos, né? E mais informação, né, doutora Mais Cristina? informação. Uhum. Deixa para nós, então, o que que a gente pode enxergar, ou melhor, quais são os primeiros sinais que a gente pode enxergar que a coisa não tá legal, que eu estou caminhando para possivelmente
ter essa doença, né, e ficar obeso? O que nós, como pacientes, podemos começar a observar? Quais são os detalhezinhos? Opa, estou ficando ligado, vou procurar um auxílio médico. Eu acho que as pessoas têm pouco autocuidado, né? A gente já conversou numa outra live sobre isso, assim, o autocuidado que seria, assim, o peso, como a gente já falou, pode ser pesado, por exemplo, uma vez a cada 2 meses, para saber seu peso. A cintura também, ter um médico de confiança, que não necessariamente tem que ser um endocrinologista, né, para diagnosticar, mas o endócrino, ele sempre vai ter aquela visão da composição corpórea também, né? Então não é só. Mas a cintura, Aline, se fosse para escolher uma medidinha, né? Cintura da mulher abaixo de 88, do homem abaixo de 102, é para nós um sinal importante, né? Pegar a fita métrica, custa R$ 3, passar no umbigo ali e ter uma ideia de quanto que tá de gordura intraabdominal é bem interessante, assim. Se fosse para escolher um parâmetro, eu escolheria esse, não o peso absoluto, né? O peso absoluto, mas a distribuição do peso é importante, né? Então, isso é bem importante, assim. E é claro. Comentou, né? Exercício físico, alimentação, tudo isso que nós escutamos em todas as lives gerando conteúdo, esse autocuidado, né? Assim, primordial para que enxergue isso, né? sim, com certeza. E não ficar com preconceito em relação à medicação, né? Buscar um médico de confiança para, né? Hoje em dia a gente tem essa classe nova que não é mais nova pra gente, né? Afinal, 2008 já faz um tempinho. Então a gente já está bem habituado com essa classe de medicações que são os análogos de GLP-1, que antes a gente só tinha ele diário, né? E uma injeção todo dia é um pouco chato, a gente ainda utiliza bastante. Agora, né, off-label a gente já usa semanal ele também, e vai ser liberado oral agora, que é um avanço, né? Já foi liberado pelo FDA em setembro de 2019, a Anvisa liberou em novembro de 2020 e agora lançamento em maio de 2021. Então, poder ter essa classe oral vai ser um avanço grande, que um dos maiores medos do mundo é agulha, né? Então, a gente também ter essa classe em comprimidos vai ser mais fácil também para os pacientes lidarem, assim. Acompanharem. Bom, eu acho que a mensagem que fica aqui com a gente da doutora Cristina, então, é o não preconceito, é a informação, é procurar, é ter um autocuidado. Eu acho que a gente deixa um monte de mensagem hoje aqui, doutora Cristina. Sim, eu falo rápido, né? Mas acho que Falo um monte. A gente ficaria... Tem essa mania. O mané começa a vir assim, aí então... E vem. A senhora sabe muito do assunto, estuda muito, né? E Não, convive imagina. com isso, né? Uhum. Todos os dias. Para nós, então, nos resta agradecer muito. Imagina, se tiverem dúvida específica, podem deixar lá no meu direct também, que também respondo. Adoro interagir também com o público. Vou deixar marcado o Insta da doutora Cristina aqui, Isso, então. tá bom? Uhum. Doutora, obrigada, tá? Obrigada também. Até a próxima. Boa noite. Obrigada, boa noite para vocês. Tchau.